Gênesis 50, 22, vamos lá. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Efraim é filho de José, certo? Então ele viu neto, bisneto e trisneto, cada neto como chamam aqui, certo? E assumiu também como filho dele. Ele pegou esse exemplo do pai, assumiu como filho dele os filhos de Maquir. Então, filho de Manassés com uma concubina síria chamada Maacá, era esse Maquir. Maquir quer dizer vendido ou vender. Esse Maquir foi pai de Gileade. Então, deixa eu só fazer uma observação aqui para você. A Bíblia fala que Jacó veio lá de Padã Arã, na região de Gileade e tal. Mas preste atenção, o narrador é Moisés, que ainda nem nasceu. Moisés que ainda não nasceu. Então, aquela região lá, onde eles passaram, a região de Gileade, provavelmente na época do Jacó se chamava de outra forma, porque agora é que vai aparecer na história o Gileade, tá bom? Gileade é filho de Maquir, neto do Manassés, um dos netos. Maquir, filho de Manassés, e Gileade, neto de Manassés, tá certo? E então foi adotado por José como filho, tá certo? Bom, vamos então aqui para frente. Gênesis 50, versículo 24. As últimas palavras de José. Estamos no ano 1606 a.C. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento dar a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel é o mesmo Jacó, os filhos de Israel lhe prestassem esse juramento, dizendo: quando Deus intervir em meu favor ou em favor de vocês, levem os meus ossos daqui para lá, para a terra da promessa. Tá bom? José, então, da mesma forma que o pai fez, agora ele passa a responsabilidade para os seus irmãos que ali estavam. Gente? Convém dizer aqui, depois eu vou citar isso, mas convém dizer que José era um dos mais novos. Dos filhos de Jacó mesmo, só Benjamim era mais novo do que José, certo? Provavelmente é Diná, um ano só. Benjamim uns 16 anos, 15, 16 anos. Então, queridos, José morre com 110 anos, os irmãos todos tinham mais do que isso. Ninguém sabe nem quantos destes estavam vivos. A gente sabe que Levi ainda estava vivo. Ele vai viver mais algum tempo. Mas nós vamos ver isso aqui lá para frente. Pela datação bíblica aqui, nós vamos ver isso lá na frente. Quando José diz aqui, Deus virá em seu auxílio, ele está repetindo as palavras do seu pai, de Jacó, que é o Israel, Deus os levará para a terra da promessa. Ele está falando sobre o pacto abraâmico. Se você quiser ver e analisar, está lá em Gênesis 15, versículo 13 ao 18. Gênesis 15, versículo 13 ao 18, é o pacto abraâmico. Gênesis 50, versículo 25 aqui, filhos de Israel fizeram um juramento, diante de José. Como eu disse. Aqui, quando José fala desse pacto abraâmico, ele está, aqui aparece na história como a 16ª repetição da promessa do pacto abraâmico. 16ª vez que aparece aqui a repetição dessa promessa. Esse juramento, como Jacó fez agora, José está fazendo: leve meus ossos daqui para a terra da promessa. Por causa da promessa que o Jacó fez para ele, que aquela terra seria do José, Siquém. Tá bom? Bom, queridos, então esse juramento que eles fizeram aqui diante de José vai se cumprir só mais tarde. Se você olhar em Êxodo capítulo 13, versículo 19, você olhar em Josué 24, verso 32 e Hebreus 11, 22, vai falar alguma coisa sobre isso. Mais uma promessa feita, um pacto, uma promessa feita, um compromisso feito no leito de morte. Tá certo? Queridos, Gênesis 50, versículo 26, morreu José aos 110 anos, foi embalsamado e posto em um sarcófago no Egito, certo? José nasceu quando Jacó tinha 91 anos. Jacó viveu 147 anos. Jacó morreu quando José tinha 56 anos. José viveu mais 54 anos no Egito. Então, José tinha 56 anos quando seu pai morreu e ele viveu mais 54, todos 110 anos. Então, após a morte de Jacó,
José viveu mais 54 anos, ok? Agora um cálculo simples das idades aqui, dos descendentes de Israel, até o momento da morte do José, o ano 1606 a.C. Então, José aqui estaria com 110 anos, como narra o texto. Benjamim com 94 anos. Benjamim, irmão de José, 94, mais novo dos mais novos, né? 94 anos. Rúben, 117 anos. Simeão, 116. Levi, 115. Dan, 115 também. Judá, com 114. Naftali, com 113. Gade, 113 também. Isacar, com 112. Azer, com 112 também. Zebulon, com 111. E então, provavelmente, Diná, com 109, né? Se tiverem vivos, esses que eu citei, se estivessem todos vivos, teriam essas idades, ok? Manassés, filho do José morreu com 110 anos. Manassés está com quase 80, Manassés está com 79 anos, e Efraim com 77 anos. 77 anos, já tinha filhos, netos e bisnetos, 77 anos, ok? Aí Êxodo capítulo 1, já dando introdução aqui, diz assim que morreram José e todos os seus irmãos, né? Aquela geração. E aí começa o período de servidão, de escravidão no Egito, que a Bíblia em ordem cronológica aqui coloca 144 anos após a morte de José, né? São permanência de Israel em Canaã, diz aqui que eles passaram 215 anos, e no Egito mais 215, ao todo são 430 anos, tá certo? Ok? Então, quando Deus fala, por exemplo, serão escravos 400 anos, não é 400 anos no Egito, após 400 anos eles retornariam para a terra da promessa, tá certo? Então, são os anos de dura servidão mesmo, de rigorosa servidão, foram 80 anos desses 144. Foi quando o negócio apertou mesmo. Nós estamos começando agora um período aqui dos patriarcas ao Êxodo, né? Na verdade estamos concluindo essa parte dos patriarcas até o Êxodo. Então, iniciando agora a parte do Êxodo, que é a parte final, né, desse período, que vai dos patriarcas até o Êxodo. Ano 1606 foi o ano da morte de José, e ano 1462 a.C. Bom, vamos colocar aqui diz aqui, após a morte de José, Gênesis 47, versículo 27, os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, lá adquiriram propriedades e foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Ou seja, aqui está falando sobre um crescimento desmedido da população israelita dentro do Egito. Eles ficaram no melhor lugar, na melhor terra, tinham todas as condições para crescer abundantemente e se multiplicar. Então ninguém faz nem ideia de quantos sobrinhos e sobrinhas e parentes o José tinha no Egito quando ele morreu. Antes de morrer, ele reuniu os irmãos ali, mas, gente, era muito descendente que tinha. Êxodo 1, verso 7, diz que os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Olha bem, os israelitas, pelo fato de serem, né, férteis, eles estavam com o maior número da população do Egito. Na verdade, o Egito não era mais de população, a maioria da população egípcia, não. O Egito agora a maior parte da população do Egito era formada pelo povo dos descendentes de Israel. Realmente é um problema. Vamos supor que os indianos começaram a vir para cá, ou os chineses, e encheram o país. De repente, esses 200 milhões de brasileiros continuam aqui, não teve crescimento, mas os indianos, eles muito prolíferos, muito férteis, eles acabaram, vamos dizer que tem mais o que? 300 milhões de indianos, enquanto brasileiros só tem 200 milhões. Não é esquisito? Imagine aí, era mais ou menos essa situação que estava lá acontecendo no Egito. A maior parte da população era formada por israelita e não por egípcio. Bom, então o Egito aqui era uma potência mundial, por volta do ano 1600 a.C. a 1200 a.C., nesses 400 anos que o Egito era realmente potência mundial. Vamos registrar aqui o nascimento de algumas pessoas importantes da linhagem de Efraim, Taã, né? E Joquebede, que virá a ser a mãe do Moisés. Joquebede, ela vai ser esposa do Anrão. Anrão vai se casar com Joquebede. Eles vão ter Arão, Miriam e Moisés. Tá certo? Então, só no ano 1590,
está registrada aí a morte do Levi, tá bom? 1590. Ele morreu com 137 anos, ok? Traduzindo essa palavra, Êxodo seria traduzido como: estes são os nomes, ou abreviadamente falando, nomes dos, porque o Êxodo começa com os nomes daqueles que foram, desceram, né, de Canaã para o Egito, certo? Agora, Êxodo, essa mesma palavra Êxodos em português, Êxodo em português é a mistura de EX com, né, circunflexo, ex, quer dizer fora, e mais Odos, H-O-D-O-S, Odos, caminho ou saída. Êxodos para nós é caminho ou saída, enquanto para o texto hebraico quer dizer estes são os nomes, ou nome dos. No capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Ai, ai. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Agora veja o detalhezinho aí. Os israelitas não eram somente mais numerosos do que os egípcios, eles eram também mais fortes. Constitui-se aí uma séria, gravíssima ameaça ao governo, né? Tá certo? Quando diz aqui que subiu ao trono do Egito um rei que nada sabia sobre José, deixe-me passar para vocês aqui um comentário que é de responsabilidade dos melhores comentaristas teológicos, né? Se você for observar aqui, em primeiro lugar, nós estamos aqui no ano 1580. José morreu em 1606. Rapaz, são 26 anos. 26 anos só. Foi que houve. Nós estamos em 2018, gente, né? Como eu esqueceria o que aconteceu, o que ocorreu em minha vida em 1992, 26 anos atrás? Houve o caso de uma tomada de poder de um rei representante de um povo diferente. Como assim, pastor? Veio alguém de fora, foi para não conhecer José, só se viesse de fora. Por quê? Porque todo lado tinha que conhecer José. Bom, o que aconteceu aqui foi o contrário. Não é que um rei de fora veio e tomou o poder. A questão é que o comentário bíblico diz que quem estava no poder era um rei de fora, e agora um rei de dentro tomou o poder. Entenderam? Qual é a diferença que nós podemos ver aqui? Bom, o rei que estava no poder na época de José, o faraó da época de José, era um descendente de Sem. Agora, porém, quem tomou o poder foi um descendente de Cã, porque o Egito, até a terra de Canaã já está falando, Canaã é descendente de Cã. Egito, Cuxi, Etiópia, ele vai descendo ali aquele continente todinho, foi proliferado, foi povoado pelos descendentes de Cã, ok? Então, grave isso. A única possibilidade do que possa ter acontecido lá era isso aí. Certo, querido? Então o faraó que beneficiava José foi provavelmente um dos reis Iesos, uma dinastia de invasores. Eles eram descendentes de Sem, eles eram semitas, ancestral, né? O Sem era ancestral dos hebreus. Então, esse novo rei provavelmente era um camita nativo dali da região, do local, né? Os descendentes de Cã. Os semitas eram reis pastores, olha que legal. Por isso que o faraó disse assim: olha, coloque um dos seus irmãos para cuidar também do meu gado. Né? Vou completar esse Comenta a Bíblia de hoje, falando de alguns nascimentos importantes. Isso está na Bíblia em ordem cronológica, na página 99b, parte B. Né? Tem o nascimento de Rafá, depois vocês pesquisam aí, o Rafa, da linhagem de Efraim, certo? Nascimento de Anrão, eu sei que Anrão era esposo de Joquebede. Anrão vem a ser o pai de Moisés. Anrão é neto de Levi, né? Rubem, Simeão, Levi, o terceiro filho de Jacó. Rubem, Simeão, Levi, né? Levi. Anrão, da tribo de Levi, se torna pai do Moisés. E o irmão do Anrão é Izar, né? Ele se torna pai de Corá, filho do Corá, né? Isso está no ano 1615 a.C. Tem o nascimento de Rão, isso que é a 39ª geração, no ano 1623 a.C. Nascimento de Telá, não é Terá, é Telá, da linhagem de Efraim, né? Tá certo?